A gente vai fundo num tema central da escatologia cristã, sabe? Só que por um ângulo bem diferente do usual. Isso aí. Vamos analisar um material que, olha, desafia mesmo aquela ideia comum da grande tribulação, aqueles 7 anos de sofrimento lá no fim. Sim, a visão mais, digamos, popularizada, né? Exato. A fonte que a gente tem aqui chama isso de mentira escatológica. Forte, né? E propõe outra coisa, que tribulação, na verdade, significaria separação. Bem direto ao ponto. Pois é, então nosso objetivo hoje é explorar essa linha de raciocínio específica, justamente por ser tão contra o que muita gente pensa. Vamos desembrulhar isso. É sempre interessante ver como a interpretação de uma palavra, né, pode mudar todo um entendimento de conceitos que parecem bem estabelecidos. Com certeza. E essa coisa de ir na origem da palavra, na etimologia, como a fonte propõe, é fundamental na hermenêutica, né? Na arte de interpretar os textos. Certo. Às vezes, voltar lá atrás resgata um sentido que, sei lá, se perdeu ou ficou meio obscurecido com o tempo. Total. E o argumento principal aqui é esse. A ideia dos 7 anos de sofrimento futuro seria um erro, um desvio do sentido original. Um desvio? Aham. E a definição que eles dão é essa: tribulação como um ato de separar. Ponto. Exato. E o que é fascinante aqui, eu acho, é a base que eles usam para isso, a etimologia. A origem da palavra, né? Isso. A fonte vai buscar lá no latim tribulum, que era, assim, uma ferramenta agrícola mesmo. Uma ferramenta? Como assim? É tipo uma prancha de madeira, sabe? Com pedras ou metal encravado embaixo. Usavam para debulhar os grãos, para separar o trigo, que era o importante, da palha, do joio, que era o descarte. Ah, entendi. Para separar o útil do inútil, basicamente. Exatamente. Aí a fonte faz essa ligação. Esse processo físico, essa tribulação dos grãos, virou metáfora para quê? Para separação espiritual. Aquela separação que Cristo fala, do trigo e do joio. Justamente. Os salvos seriam o trigo, os ímpios, o joio. A fonte argumenta que a palavra pegou esse sentido emprestado da agricultura. Faz sentido a conexão. Mas aí vem o ponto que, pra mim, é onde fica realmente interessante. O momento, né? O momento. Quando essa tribulação, essa tal separação teria começado? A fonte diz que foi logo depois do sacrifício de Cristo. Isso vai contra tudo que a gente costuma ouvir, né? Totalmente contraintuitivo para a visão tradicional. Como eles justificam isso? Uma tribulação começando a partir da redenção e não num juízo futuro. Então, a lógica que eles apresentam é que foi o sacrifício de Cristo na cruz que tornou possível essa separação final definitiva entre quem aceita a redenção e quem não aceita. Ah, o critério da separação. Isso. O sangue de Cristo, nessa visão, cria a linha divisória. Entende? Então, a tribulação, nesse sentido de separar o trigo do joio espiritual, digamos assim, ela se tornou uma realidade ativa a partir dali. Com o início da pregação do evangelho que força uma decisão, uma separação. Entendi. Então, a sequência que eles propõem seria: primeiro, essa separação acontece ou começa a acontecer por causa da mensagem de Cristo. Exato, pela pregação. E só depois, como uma consequência de você estar no grupo do trigo, é que poderia vir a perseguição, sofrimento por causa da fé. Precisamente. A fonte argumenta nessa ordem. A separação, que eles chamam de tribulação, vem primeiro. O sofrimento ou a perseguição seria uma possível consequência de estar do lado separado para Deus. Não seria a definição da tribulação em si. Entendi. O sofrimento não é a tribulação, mas pode acontecer durante ou por causa dela. Isso. E se a gente conecta isso ao quadro geral, se essa interpretação estiver certa, a implicação é enorme. Muda tudo, né? Sim. Porque aí a tribulação não seria um evento futuro de 7 anos, mas um processo contínuo. Parte da vida cristã desde o começo, desde Pentecostes, talvez. Nossa, então o que tudo isso significa? Resumindo a ideia central dessa fonte que a gente viu, tribulação seria, na verdade, essa separação constante. Entre crentes e não crentes, sim. Uma dinâmica que começou com Cristo, com a redenção,
e que tem base lá na origem agrícola da palavra, Exato. pro presente contínuo da história da igreja. Exatamente. É uma redefinição bem radical. E isso, claro, levanta uma questão importante, né? Algo pra gente pensar. Que seria? Bom, se essa interpretação estiver correta, se a tribulação é essa separação espiritual que tá rolando desde sempre, desde o início, como é que isso impacta a nossa forma de entender a fé hoje? Como a gente distingue essa tribulação-separação, que seria algo fundamental, dos períodos históricos de perseguição braba, de sofrimento físico mesmo, que a gente sabe que aconteceram e ainda acontecem? Boa pergunta. Onde termina essa separação que é inerente à fé e onde começa a perseguição específica localizada? Fica aí a reflexão, né? Sobre as nuances dessa jornada espiritual no mundo.